Os irmãos podem se sentar. A honra é minha, o prazer é meu. Pastor Marcos Bombo, ele sempre foi uma bênção na minha vida. E ele está enganado numa coisa. Ele, na verdade, muito mais me abençoou do que eu abençoei a vida dele. Sempre foi um moço fiel, trabalhador, um moço dedicado à obra de Deus, continua sendo até hoje, né? E ele praticamente morava dentro da igreja. E eu me lembro do dia em que ele me procurou para dizer: pastor, eu quero abrir mão do meu trabalho, eu quero deixar minha profissão, enfim, meu ganha-pão lá fora, eu quero ficar aqui dentro da igreja, eu quero trabalhar aqui. E eu disse para ele: mas a igreja não tem condição de te ajudar muito, te remunerar da forma como você merece e precisa. E ele não fez por remuneração financeira, ele fez apenas por remuneração espiritual, e Deus sempre foi com ele, o honrou financeiramente, emocionalmente, espiritualmente e ministerialmente. Então, vocês realmente têm um grande pastor aqui com vocês, homem de Deus, que ama a obra de Deus. Eu vejo por essa igreja aqui como está bem cuidado, viu, pastor Marcos? Parabéns para você, para sua esposa, a pastora Márcia, para toda a liderança, para esse povo bonito que vocês juntam aqui. Deus abençoe você. Cheguei aqui agora e fiquei impressionado. Tinha uns meninos ali fora ajudando a estacionar o carro, simpáticos, menino trabalhando ali, essa hora trabalhando ali, me saudou: paz, pastor, tal. Que bênção, irmãos. Isso é demonstração de carinho, de amor, de zelo com o reino de Deus. Eu estou muito honrado, viu? É uma alegria para mim. E vou dizer mais uma coisa. Você me disse assim: quem diria? Eu digo para você que eu diria. Eu sabia que você ia longe. Não tão longe assim, porque eu não sou profeta nesse sentido de ver o futuro. Mas eu sabia que você iria longe. Você é um homem de Deus e Deus vai fazer muito mais na sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, é um prazer para mim. E eu não vou me alongar muito não, porque eu sei que daqui a pouco, às 8 horas, às 20 horas, vocês têm mais reunião, mais trabalho, dinamismo na obra de Deus. Isso é bênção, viu? Eu queria falar com os irmãos hoje sobre o Salmo 23. Quais são os dois salmos mais conhecidos da Bíblia? Já falei aqui, o 23. E o outro, qual é? 91. Todo mundo tem o Salmo 23 como o salmo da bênção, da fartura, da paz, e tem o Salmo 91 como o salmo que expulsa demônio, né? O salmo que livra do mal. Então, a palavra de Deus, quando é lida, pregada, vivida, ela sempre vai nos trazer paz e vai também nos livrar do mal, em nome de Jesus. Amém? Está me acompanhando aqui minha filha Mariana, ela está comigo, minha esposa e meu filho Mateus estão lá na igreja. Daqui a pouco começa o nosso culto também. Estamos no penúltimo dia da campanha lá também, e ela veio me acompanhando aqui com vocês. Ela queria estar comigo nesse momento. Somos muito unidos, graças a Deus, né? Mas a beleza dela, irmãos, é da mãe, né? Porque Deus sabe todas as coisas e Deus privilegiou ela com a beleza da mãe, graças a Deus. Mas a inteligência dela, meus irmãos, eu tenho que admitir que é da mãe também, graças a Deus. Deus faz tudo perfeito, então deu a beleza da mãe e deu a inteligência da mãe, tudo da mãe, graças a Deus. Salmo 23, quem conhece o Salmo 23? Todo mundo conhece o Salmo 23. Vai projetar aqui, né? Nós vamos ler o Salmo 23, meus irmãos, de forma... à medida que nós fomos comentando aqui, nós vamos ler o Salmo 23 também. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre 3 comparações que Davi faz. Comparações que ele faz sobre o reino de Deus. Ele usa o dia a dia dele como pastor, ele era pastor de ovelhas. Ele usa o seu cotidiano como profissional do pastoreio de ovelhas. Ele faz isso. E ele faz também um paralelo com o mundo espiritual. Ele usa o dia a dia da ovelha, o seu dia a dia como trabalhador nessa área, para fazer um paralelo com o mundo espiritual, ou seja, da nossa relação enquanto ovelhas do Senhor e do Supremo Pastor Jesus Cristo, o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, eu queria que você só fechasse seus olhos um instantezinho. Louvor, nota 10, pastor Marcos, que louvor gostoso, abençoado. Senti muita presença de Deus na hora do louvor aqui, foi bênção mesmo. Graças a Deus, Deus já está aqui conosco, amém? Mas feche os seus olhos só um instantezinho. Pai querido, que esta palavra alcance-nos neste momento.
Cada um veio aqui com uma necessidade, e eu sei que o Senhor já está trabalhando aqui. Eu sei que através das orações, do louvor, da ministração, o Senhor já tem abençoado, já tem tocado em vidas, em corações. Mas agora, Senhor, que nós temos a Tua palavra aberta diante de nós, que a Tua graça seja ainda muito mais derramada sobre nós, e que sendo a mesma palavra, e tendo nós, cada um de nós, as mais diferentes necessidades, que esta palavra seja suficiente para nos alcançar nas nossas necessidades, nos abençoar, nos transformar e nos edificar para a glória do Teu santo nome. Todo o povo do Senhor diga amém. Então, primeiro eu queria falar com os irmãos das 3 comparações que Davi faz. A primeira comparação que Davi faz é do mundo espiritual, sendo Deus o nosso supremo pastor, guarde bem essa informação, e nós, suas ovelhas, está no versículo 1 e 2, que diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então, a primeira coisa que Davi faz aqui, meus irmãos, é dizer o seguinte, que falar, ele ensina qual era a relação entre o pastor e a ovelha. Ele fala um pouquinho da relação pastor e ovelha. E ele mostra a importância do pastor como provedor na vida da ovelha, que precisa ser provida o tempo todo pelo pastor. Porque eu acredito que vocês já sabem que a ovelha é um animal com bastante limitação. A ovelha não é um animal agressivo, ela não é um animal que tem garras para poder se defender, ou atacar, ou se alimentar de um outro animal, ela não é um predador. Ela não tem garras também que possa entrar numa luta e fazer qualquer tipo de defesa ou ataque para conseguir se alimentar ou se defender de um ataque. Ela não tem um faro bom, ela não tem uma boa visão. Dizem os entendidos que a ovelha ela consegue enxergar cerca de 2 ou 3 metros e depois fica tudo meio turvo na frente dela. Ela já não tem muito mais condição de discernir que tipo de ser é que está vindo ao seu encontro. Se é um predador, se é uma pessoa do bem, ela não tem muitas condições e ela também tem uma audição muito sofrível, então ela não consegue perceber passos distantes, ela não consegue perceber a presença do predador chegando sorrateiramente para atacá-la. Então a ovelha ela precisa o tempo todo ser provida pelo pastor. A ovelha ela precisa ser cuidada pelo pastor. O pastor tem que ter uma dedicação integral à ovelha. 24 horas por dia, quando o pastor está pastoreando uma ovelha, ou as ovelhas, ou o rebanho, ele tem que estar atento às necessidades de uma ovelha, porque facilmente ela se perde, facilmente ela se desgarra, mas não por rebeldia, ela faz isso exatamente por não ter grandes recursos naturais para poder se virar sozinha. Então, o salmista Davi, ele fala um pouco dessa relação pastor e ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala isso, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma comparação, um paralelo entre o pastor de ovelhas que ele era, as ovelhas que ele pastoreou por muito tempo, e também Deus, o supremo pastor, e nós, suas ovelhas, e ele na condição agora de ovelha desse supremo pastor. A relação entre pastor e ovelha, irmãos, era uma relação muito íntima. E a ovelha dependia completamente, e depende até hoje, da provisão do pastor na vida dela. Guarde bem essa informação. Provisão. O pastor era o provedor na vida da ovelha. A segunda coisa, meus irmãos, a segunda comparação que Davi faz, está nos versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4 diz assim, ó: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A segunda coisa que Davi faz aqui, a segunda comparação que ele faz aqui, é sobre o guia, pastor, guiando a ovelha, e a ovelha como viajante.
Porque, meus irmãos, nós não estamos falando de um país como o Brasil, por exemplo, onde a pastagem é farta, onde as águas são fartas, então em qualquer lugar você encontra pastagem e encontra água. A ovelha, ela é muito criteriosa. Ela não come capim velho, ela não come capim murcho, ela não come alguma coisa assim mais dura. Ela precisa de pastagem nova. Ela gosta de comer o brotinho, daquela grama novinha, daquela coisa macia. E ela também não gosta de tomar água lamacenta. E por ter uma visão limitada, ela também não tem muito senso de profundidade. Então, não era incomum que uma ovelha se aproximasse de um lago mais profundo ou de um rio mais caudaloso, com uma correnteza mais forte, e caísse ali. E ao ter a sua pelagem, encharcada, ficava extremamente pesada, ela ia que nem um chumbo profundo e morria. Então ela dependia do pastor para guiá-la. E eles tinham, meus irmãos, que percorrer grandes distâncias, porque, como eu disse, o terreno lá onde Davi vivia e que era a realidade deles não é como o Brasil. Eles tinham muita seca, eles tinham muitos desfiladeiros, eles têm lá um terreno assim muito arenoso, pedregoso, que um passo em falso ali na beira do abismo, naquele caminhozinho estreito, a ovelha poderia cair e morrer no abismo e coisas desse tipo. Então a ovelha dependia do quê? Sempre do pastor para guiá-la. Guiá-la a passos verdejantes, guiá-la a águas tranquilas. O pastor na frente conduzindo e a ovelha atrás. O pastor dando a direção e a ovelhinha vindo atrás. Então o pastor ia chamando, vem ovelhinha, vem ovelhada, e a ovelhinha, todo mundo atrás ali, em filinha. Tudo bom, Kelly? Agora que estou reconhecendo você, seu pai, né? Deus abençoe. Era assim que funcionava. Então, e a ovelha também, como eu já disse, irmãos, ela não achava a pastagem por conta própria. Então ela dependia do pastor. Os pastores ficavam semanas com as ovelhas. Não era aquela voltinha, foi ali e já volta, não. Era semanas andando. No tempo da seca, eles tinham que andar grandes distâncias em terrenos perigosos, até acharem a água, até acharem a pastagem. Então, a ovelha dependia completamente do pastor. O pastor como guia e a ovelha como o viajante que ia tranquilamente, confiando que o seu pastor iria levá-la ao lugar seguro. E a terceira comparação que Davi faz, meus irmãos, está nos versículos 5 e 6, que diz o seguinte: não veio? Está chegando aí. Os irmãos estão ali na cabine, estão de castigo ali. Ali é o castigo. Se não se comportar direito, vai para o castigo lá. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi está falando aqui de honra. Davi está falando aqui de banquete na presença dos inimigos, né? Davi está falando de comunhão, porque esse tipo de cerimônia ou de comportamento indicava comunhão ali para o povo de Israel. Então, a terceira comparação aqui que nós temos é o seguinte: o hospedeiro, o pastor e o hóspede, ovelha. O pastor, ele hospedava a ovelha. Quem aqui foi de sítio, morou em fazenda, na zona rural? Alguém aqui? Alguns irmãos. Aqui no Brasil, meus irmãos, quem cria gado, por exemplo, no sítio, na fazenda, ele faz a mangueira, né? Ou o curral, o nome, tem vários nomes, ele faz mais distante da casa. Ele faz um cercado e coloca o gado ali, e deixa o gado ali, protegido, guardado. Porque o gado, o boi, ele sabe se virar até certo ponto, ele se vira bem. O fazendeiro também, às vezes, quando ele vai criar porcos, o que ele faz? Ele faz o chiqueiro do porco longe da casa dele também. Faz um cercado e bota os porquinhos ali, por causa do cheiro, por causa de uma série de coisas. São animais que de alguma forma conseguem se defender. Então pode tomar chuva, pode tomar sol, pode ficar à noite sozinho ali, que eles conseguem ao menos
se proteger ao ponto de receber um socorro. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos falando de ovelha. Estamos falando de um animal que não tem nenhum recurso para nada, como nós já vimos. Então, o aprisco, que a Bíblia fala, que todos nós crentes já ouvimos falar de alguma forma, o aprisco não era um lugar distante da casa onde morava o fazendeiro, onde morava o pastor da ovelha. Não era um cercadinho qualquer. O aprisco, meus irmãos, ele era um anexo à casa do pastor de ovelhas. Era um cômodo menor, mais baixo, né, com uma portinha baixa, onde elas pudessem passar. Então, quando o pastor não estava caminhando, vagando pelos campos, em busca de água e comida para suas ovelhinhas, em época de fartura, em época de chuva, em época que tinha ali pastagem próxima, o pastor lhe recolhia as ovelhinhas no aprisco e colocava-as todas ali. Mas isso, irmãos, era anexo à casa dele. Era só uma parede que dividia a casa do pastor na fazenda e o lugar onde ficavam as ovelhas. Ou seja, a ovelha ficava hospedada dentro da casa do pastor praticamente. Por isso que o pastor aqui aparece como a figura de um hospedeiro. Ele hospedava, ele praticamente dormia junto com as ovelhas. E a ovelhinha se sentia ali tranquila, se sentia ali segura, se sentia ali protegida. Qualquer coisa, qualquer bochicho, qualquer coisinha, o pastor corria ali e protegia as suas ovelhas. Quando a ovelha estava doente, é um animal delicado, tinha que cuidar, às vezes passar a noite cuidando dela, colocando óleo, enfim, tratando a ovelha. Era uma comunhão muito grande, era coisa de hóspede e hospedeiro. A ovelha, ela era hospedada na casa do pastor, coisa maravilhosa, meus irmãos. Não é à toa que o salmista Davi está falando sobre o Salmo 23, escrevendo o Salmo 23, e ele faz essa mistura do mundo humano, de um mundo que ele conhecia, de um mundo material, do seu dia a dia, da sua realidade. Ele mistura isso um pouco com o mundo espiritual, e ele faz essa mistura que ele faz é proposital, porque Davi sabia muito bem que nós também temos todas as características de ovelhas, e nós precisamos do cuidado do nosso supremo pastor nas nossas vidas. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu queria que você ficasse com 3 verdades que esse salmo também nos ensina. Essas 3 comparações vão nos levar a 3 verdades que esse salmo nos ensina. Nós falamos aqui da ovelha e as características e o dia a dia dela e a relação dela com o pastor no âmbito humano. E agora você vai ver o paralelo que isso tem com o mundo espiritual. As 3 verdades sobre o nosso pastor e nós, o nosso supremo pastor e nós, suas ovelhas. A primeira, meus irmãos, é o seguinte: quem provê na vida do crente é Deus, o supremo pastor. Assim como o pastor, trabalhador, cuidador de ovelhas, ele provia na vida da ovelhinha, animalzinho, é Deus que provê na sua vida no nome de Jesus Cristo. É Deus quem provê na vida do crente. Guarde isso, é Deus quem provê na vida do crente. Às vezes o crente se sente o tal, o bom. Eu sei que não é o caso de vocês aqui, que vocês estão muito bem pastoreados, mas às vezes tem algum irmão, né, em outras igrejas, talvez na Pauliceia, que diga: eu sou o provedor dessa família, eu pago a fatura do cartão de crédito, eu ponho comida aqui dentro, eu pago as contas, quem manda aqui sou eu, enquanto eu morar debaixo do meu teto, tem que ser do meu jeito, que o provedor aqui sou eu. Irmão, redondamente enganado. O provedor da sua vida, o provedor da sua casa, o provedor da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, é Deus, porque se Deus não prover na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Nenhum. Olha só o que diz o Salmo 127, 2. Algumas pessoas se gabam: se eu não estiver lá, nada funciona, viu? Aliás, o dia que eu morrer, o planeta Terra acho que vai deixar de dar uma volta em torno do seu próprio eixo, porque eu não vou estar mais aqui para resolver todos os problemas. E nessa pegada, irmãos, a pessoa se estressa, a pessoa se angustia, a pessoa se desespera.
A pessoa não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para ficar com a esposa, com o marido. Ela está sempre agitada, correndo daqui para lá, de lá para cá, sempre desesperada, afobada, ansiosa, vivendo sempre o amanhã. Ou então deprimida, vivendo sempre o ontem, porque ou ela fez errado e quer acertar agora, ou ela já está ansiosa porque ela precisa acertar, porque ela já errou. Ela fica nesse problema, nesse rolo existencial e não consegue ir para lugar nenhum com a sua vida. E quando percebe, já passou 10, 20, 30 anos, os filhos cresceram, a velhice chegou e a pessoa simplesmente não fez absolutamente nada. Olha só o que nos diz o Salmo 127. Será inútil, irmão, levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele quer bem. Quem provê na sua vida é o Deus Todo-Poderoso, é o Supremo Pastor. Para de ficar correndo atrás do vento, para de colocar em saco furado. Em 2023, quem vai prover na sua vida não será outro senão o Senhor que criou o céu e a terra. Eu achei engraçado, meus irmãos, muitas pessoas perderam a amizade por causa da política, e teve gente que fechou com o Lula, e se você falasse do Bolsonaro, ele ficava louco. Mas teve gente que fechou ainda mais com o Bolsonaro, e se você falasse do Lula, o cara ficava desesperado, e famílias brigaram, confusão e rolo, nem passaram o Natal juntos. E como vai ser 2023? Eu vou dizer para você, muito antes do Bolsonaro, do Lula, dos políticos, muito antes de qualquer coisa, Deus já provia na sua vida. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus que cuidou de você e te trouxe até aqui. Como vai ser 2023? Vai acabar o mundo? Não vai acabar o mundo, meus irmãos. Não vai acontecer nada. Na vida do crente, a provisão continuará chegando todos os dias, no nome de Jesus Cristo. Crente que confia em homem não é crente. Crente que confia em sistema não é crente. Crente que confia em político não é crente. Crente que confia em si próprio não é crente. O crente entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque sabe que o mais ele fará e faz de fato. Então o provedor na sua vida, você como ovelha agora, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? A segunda coisa, quem dá direção na sua vida é Deus. Quem dá direção na vida do crente é Deus. Assim como o pastor ia conduzindo a ovelhinha, chamando a ovelhinha, batendo o sino, ou apenas emitindo sons, para que a ovelha viesse atrás dele, para que ela não caísse em lugar nenhum errado, ou não se desviasse do caminho. Quem dá direção para a vida do crente é Deus também. Um crente que não tem a direção de Deus, ele vai percorrer caminhos tortuosos. Pode conhecer a Bíblia, pode frequentar a igreja, pode fazer campanha, ele vai andar por caminhos tortuosos. Ele vai passar pelo vale da sombra e da morte. Olha só o que nos diz o Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Olha o que ele nos diz nessa noite. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Oh, irmãos, quanta gente está na escuridão porque não está sendo dirigida por Deus. Quantos casamentos na escuridão porque não é a luz da palavra que está dirigindo aquele casamento, aquela família. Quantas famílias em dificuldade de relacionamento. A casa parece mais uma praça de guerra, um ajuntamento de gente doida do que um lar. Aqui não tem isso, eu sei, que aqui é todo mundo abençoado. Mas eu pastorei uma igreja, irmãos, de famílias muito sofridas. A juventude da nossa igreja lá é uma juventude sofrida. Poucos têm ali um lar estruturado, realmente estruturado. Alguns não conhecem nem quem é o pai. Alguns a mãe já está no terceiro, quarto marido, ele nem sabe se é pai, se é padrasto, se é tio, o que é. Um rolo, meus irmãos. Um rolo. E o mundo está assim.
Porque as pessoas estão tomando decisões, fazendo coisas, sem estarem sendo dirigidas pelo Senhor. Assim como o pastor profissional do pastoreio dirigia a ovelhinha, o supremo pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor, tem que dirigir a nossa vida. Todas as vezes que eu errei o caminho e caí em ciladas, foi porque eu não observei a palavra. Continuava crente, amando Jesus, nunca perdi a fé, mas não deixei às vezes a palavra iluminar o meu caminho. Você pode ser crente, você pode amar Jesus, mas se a palavra não te dirigir, se a palavra não iluminar o seu caminho, você corre um sério risco de cair nas armadilhas astutas de Satanás. Então quem dirige a sua vida é a palavra de Deus. Quem dirige a vida do crente é o Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, irmãos, fica ali perto da Maravilhas do Lar. Conhece a Maravilhas do Lar? Então, meus irmãos, a minha esposa é a Miss Maravilhas do Lar. Ela ama ir na Maravilhas do Lar. E lá no Maravilhas do Lar é bom, eu não fico chateado, porque ela vai lá e só tem badulac. Só tem coisa barata, coisinha bobinha ali. E pode gastar à vontade. O problema de gastar à vontade é quando vai no shopping. Na Maravilhas do Lar está tudo bem, né? E então, irmãos, o que acontece? Comprar bobagem, comprar qualquer besteirinha, ou comprar um carro, uma casa, tomar qualquer decisão importante, você tem que pedir para que o pastor ilumine o seu caminho, para que ele te dê direção através da palavra, para que você não caia em nenhuma cilada e nenhuma armadilha. Seja coisas da Maravilhas do Lar, ou seja um grande negócio a ser fechado, não deixe de consultar Deus. Não deixe de pedir direção para Deus. Tem um monte de famílias dentro de igreja que estão endividadas, não dormem direito à noite. Quando se junta é para um atacar o outro, porque está todo mundo estressado, porque as faturas do cartão estão chegando e não conseguem ser pagas como deveria. Você sabe quando uma família está quebrada, irmão? Quando chega no dia do vencimento do cartão, da fatura, a pessoa chega e diz assim, esse mês vai dar para pagar só o mínimo, só o rotativo. Pronto, quebrou, não paga mais. E isso, irmãos, vai gerando um estresse, vai gerando uma agonia. Dorme de cabeça quente, acorda de cabeça quente, perde o apetite, perde o prazer, perde a graça, porque às vezes fez negócios, fez coisas, tomou decisões sem a direção de Deus, se uniu sem a direção de Deus, se afastou sem a direção de Deus, andou com a vida sem a direção de Deus. Nunca faça isso. Deixa sempre o pastor, o supremo pastor, Jesus Cristo, guiar os seus passos. A palavra dele, os ensinamentos dele, são lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E para finalizar, que o tempo já esgotou e eu não vou atrasar a programação aqui, nós temos a comunhão, a última verdade que Davi nos mostra nesse texto. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Evangelho de João vai nos falar que Deus quer ter comunhão conosco eternamente. Você sabia que a eternidade já começou? Você já está na eternidade. Você não vai para a eternidade. Você já está na eternidade. Você não morre mais, filho. Só o corpo vai voltar para o pó. Mas você já está na eternidade. E Deus quer comunhão com você aqui e para todo sempre. Já estamos na eternidade com Ele. Olha só o que diz aqui, ó. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, para a gente encerrar com essa palavra. Não se turbe, não se preocupe, né? Não tenha preocupação no coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Lembra que eu falei, meus irmãos, daquele ajuntamento, de onde fica a ovelha, com a casa do pastor? Eu estava fazendo um estudo sobre esse texto da Bíblia, e todos os especialistas em grego e em hebraico dizem que no original esse texto diz exatamente isso.
As versões mais antigas dizem há muitas moradas, dando a entender que são casas, né? Mas muitos aposentos. Na verdade, esse texto quer dizer exatamente isso. A ideia do texto é essa, como se fosse uma grande mansão e todo mundo morasse junto, cada um tendo o seu quarto. Comunhão, proximidade. Não, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver também. Você quer estar onde Jesus? Com Jesus? Então você já está com Ele, irmão. Você já está na eternidade. Você não vai precisar morrer para ter comunhão com Ele. Você já tem comunhão com Ele. Ele já te conquistou. Ele já morreu por você. Ele já te comprou. Você é a ovelha dele. Você está no aprisco dele. Você tem comunhão com Ele aqui. E quando partir daqui, vai ficar para sempre com Ele. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Comunhão. Às vezes, meus irmãos, nós caminhamos pela vida como se estivéssemos sozinhos. O século 21 é conhecido como o século da solidão. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no planeta. E a população nunca se sentiu tão sozinha como se sente agora. Nunca se diagnosticou tanta depressão como se diagnostica agora. Nunca se fabricou e se vendeu tanto ansiolítico e antidepressivo como se fabrica agora. Na primeira década do século 21, na primeira década, ou seja, há 3 anos atrás já, quando fechamos a primeira década do século 21, já havia sido produzido mais psicotrópicos para a pessoa se sentir bem do que em toda a história da humanidade, desde que se inventou os medicamentos psiquiátricos. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes e as pessoas se sentem sozinhas. Dentro da igreja, muitas vezes, a pessoa se sente sozinha. Mas, irmão, aqui é um aprisco. Aqui é um aprisco. E além do pastor Marcos, além da pastora Márcia, além da liderança, quem está aqui, quem cuida de você, quem tem comunhão íntima com você, é Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Então, nos seus momentos de dificuldade, de luta, não vai para a internet fazer textão, não. Não fala com as comadres da vida, nem com as amigas e amigos de trabalho. Fale com aquele que pode te ajudar, que é Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós falamos com todo mundo. É textão na internet, é o amigo. O que os amigos podem fazer por nós? Eu, como pai, muitas vezes posso ouvir os meus filhos e não posso fazer nada por eles, por mais que isso machuque o meu coração. Como pastor, eu ouço problemas, as dificuldades de alguns irmãos e não sei como ajudá-las. Eu não sei dizer: irmão, vou orar por você, seu caso é grave, seu caso é sério. Os pastores ouvem, choram junto, os pais também fazem isso. Os amigos ouvem, só ouvem. Às vezes não levam a sério, às vezes levam, mas não podem fazer nada. Agora você tem comunhão com aquele que, além de ouvir, pode mudar a sua história. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então leva o seu problema para Ele, leva a sua vida a Ele, leva a sua questão para Ele, porque é Ele que cuida de você. Amém? Você pode fechar seus olhos agora? Salmo 23 nos mostra que nós somos ovelhinhas do Supremo Pastor. Ele vai te dirigir, Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger você de todo mal, Ele vai prover na sua vida. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estar nessa igreja com o pastor Marcos, a pastora Márcia, os líderes dessa igreja e esta bonita congregação, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. E que esta palavra, Deus, que nós ministramos hoje pela Tua graça e misericórdia, fique impregnada em nossos corações, que nunca mais ninguém aqui se esqueça de ter comunhão contigo, de ser guiado por Ti e também, ó Deus, de saber que o Senhor provê na vida desse irmão e dessa irmã. Que possamos, de fato, nos comportar como ovelhas, Pai, sabendo que o nosso pastor
nunca faltará conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus, abençoe esse povo para a tua glória, que assim seja. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, viu? Deus abençoe no nome de Jesus.